Um encontro num bar terminou com um homem de 54 anos assassinado e duas mulheres presas. Como é que isso aconteceu? Paulo Vitor Tatuzinho está com a gente ao vivo. É com você, Tatu. Pois é, malta. Bom dia para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, primeira edição, aqui no DF e também no entorno. A gente fala ao vivo aqui da maior região administrativa, que é a Ceilândia. Esse caso, malta, ele aconteceu no último dia 3 de agosto. O que aconteceu? Essas duas mulheres, né, autora e coautora, elas estavam bebendo com a vítima, um homem de 54 anos, conhecido aqui da região de Ceilândia Norte. Até que uma certa hora, por conta da pandemia, os protocolos, né, estabelecidos pelo GDF, o bar teve que fechar. Os três decidiram ir até uma praça. Essa praça, malta, ela fica bem próximo aqui à sede do Complexo Regional de Segurança Pública, que é a 15ª da região de Ceilândia. Nessa praça, esse homem, que é auxiliar, ele acabou mexendo com uma das mulheres. Elas não gostaram, falou-se para a outra que estava armada com uma faca. Essa faca foi repassada para a mulher, que acabou aí desferindo cerca de 3 golpes certeiros contra a vítima de 54 anos. Esse homem acabou não morrendo. Inclusive, malta, a gente tem imagens aí que mostram o momento em que as autoras, né, a autora e coautora, elas acabam fugindo após o momento de matarem esse homem. Elas fogem rapidamente, apressadas, né, pelas ruas aqui de Ceilândia Norte, após cometerem este homicídio. Passou-se alguns dias, a Polícia Civil aqui começou a investigar este caso, identificou tanto a autora como a coautora e, por meio de mandados de prisão, elas foram detidas. Para nós entendermos melhor, malta, como é que funcionou essa história, como é que foi essa investigação da Polícia Civil, ao meu lado o delegado Antônio Dimitrov, delegado-chefe da 15ª aqui de Ceilândia. Doutor, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo ao SBT Brasília. Como é que foi que tudo aconteceu? Foi isso mesmo, dia 3, estavam bebendo, quando de repente começou-se ali, ele mexer com uma delas e despertou a fúria dessas mulheres? Boa tarde, bom dia. Boa tarde. Isso, desde o momento que eles estavam no bar, né, esse homem já se insinuava para a mulher, estava tudo, no primeiro momento, ocorrendo bem, né, ele chegou a oferecer drogas para as mulheres, para tentar sair com elas, para ir para um hotel. Elas não quiseram, mas estava tudo transcorrendo bem. O bar fechou, aí elas saíram desse bar e já na praça os ânimos acabaram se exaltando, a mulher já não queria mais contato com aquele homem, ele insistia, e aí a parceira dela emprestou a faca e ela executou os golpes fatais aí, e aí elas empreenderam fuga. Agora, essas duas, doutor, vocês foram puxar a ficha criminal, as duas são idôneas, né? Até então, nenhuma passagem pela polícia, né? Não, uma delas, a que portava a faca, ela já tinha antecedentes criminais, inclusive por tráfico de drogas. E ela, inclusive, nos confidenciou. Ela virou e falou assim, eu só ando com faca para me defender de qualquer coisa, né? Porque ela já é acostumada a andar mais em regiões desse tipo de crime de rua, né? Então ela andava com a faca. A outra, que é a executora dos golpes, era uma pessoa trabalhadora, né? Ela não tem antecedentes nenhum e se excedeu aí no seu inconformismo com as investidas da vítima e acabou praticando aí esse crime. Agora, doutor, para vocês cumprirem esses mandados de prisão, tanto, né, para a autora como a coautora desse crime, né, que realmente assustou os moradores aqui de Ceilândia Norte, como é que foi? Vocês ficaram de campana para chegar até a abordagem dessas duas? Elas resistiram à abordagem? Inicialmente, né, hoje a gente conta a história com muita clareza, que a gente já tem certeza de tudo que aconteceu lá no dia. Mas inicialmente a gente tem que esclarecer que foi uma investigação extremamente complicada porque não tinha testemunha nenhuma. Nós sequer sabíamos se teria sido um latrocínio, um homicídio, se os autores seriam homens, mulheres ou travestis que fazem pontos aqui na região, né? Mas depois a gente foi alargando um pouco o perímetro da investigação e conseguiu identificar as moças em fuga. E aí, já com elas identificadas, a gente representou pela prisão temporária e elas foram presas, né? Uma delas, a executora, foi presa no momento que desembarcava no ponto de ônibus lá no Sol Nascente. Os policiais ficaram cerca de 3 horas lá sentados no ponto de ônibus, né? Uma área até bastante perigosa, até o momento que havia a informação de que ela poderia chegar ali. Eles não desistiram e quando ela chegou a efetuar a prisão e a parceira, a coautora, estava inclusive na casa da executora, né? Agora, doutor, elas devem responder por qual tipo de crime? Homicídio qualificado? Como é que fica a questão tanto da autora como também da coautora? Essa questão ela vai ser discutida em juízo. No primeiro momento, elas estão indiciadas pelo crime de homicídio qualificado, né, um motivo fútil, mas pode acontecer aí também de alguém entender que a investida
do autor lá pode resultar em algum privilégio para os autores, mas isso vai ser discutido em juízes, tem um momento próprio, vão ser analisadas as provas, as teses de defesa, mas o certo é, não há dúvida sobre a autoria, a materialidade e as circunstâncias do delito. Essa faca utilizada no crime, né, para tirar a vida desse auxiliar, foi apreendida? É o único objeto relacionado que não foi apreendido. Nós apreendemos as roupas que aparecem no circuito de câmeras com as autoras em fuga e a faca. Elas informaram que jogaram fora, a gente até foi atrás, mas não conseguimos localizar essa faca. Aí. O Felipe Malta, o doutor Antônio Dimitrov, delegado-chefe aqui da 15ª DP, né, o Complexo Regional de Segurança Pública de Ceilândia, que hoje abriga a Delegacia da Mulher, também o ML, ou seja, toda uma estrutura voltada para a segurança pública, falando desse homicídio que aconteceu a poucos metros aqui da delegacia, numa noite do dia 3 de agosto, na maior cidade do DF, Ceilândia, com a prisão dessas duas mulheres por homicídio. Felipe Malta. Que história, hein, Tatu? Eu lamento muito pela família desse homem que morreu, claro, e também pela vida dessa mulher que não tinha nenhum antecedente criminal, não era de uma vida envolvida com violência, com criminalidade, mas na tentativa de se defender de uma investida que passou dos limites, ela própria passa dos limites, né? Poderia argumentar, se não tivesse utilizado uma faca e matado o homem que tinha sido agredida, que estava tentando se defender, mas passou do limite, errou na proporção e realmente vai ter que enfrentar o tribunal do júri por esse assassinato. Obrigado, Tatu, pelas informações.